Olá, estamos começando mais um devocional. Eu gostaria de pensar com vocês brevemente no texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Bom, queridos, esse texto do apóstolo Paulo é muito importante para nós, porque toda a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta ortodoxa, uma carta riquíssima, teologicamente falando, né? Talvez a carta mais doutrinária que nós temos em toda a Escritura Sagrada. Esse é um fato. Mas é interessante que, apesar de ser uma carta rica doutrinariamente falando, a partir do capítulo 12 de Romanos, nós vemos que o apóstolo Paulo começa a fazer uma série de implicações práticas, né, para a vida do povo de Deus, para a vida da sua igreja, e que nós podemos perceber nesse versículo um elemento prático, exatamente aplicando a nova realidade da vida cristã, né, naquilo que ele falou em outros textos anteriores do capítulo 12 aqui de Romanos. E, meus irmãos, eu queria pensar com vocês que, apesar de nós sermos pessoas quebradas, falidas, o ser humano é um ser falido, é um ser caído. E que, apesar disso, nós hoje, como filhos de Deus, aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, que foram alcançados pela graça de Deus, e eu creio que você é uma dessas pessoas, assim como eu creio que eu sou uma dessas pessoas chamadas e salvas e tenho plena convicção de que sou um eleito do Senhor, porque eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou limitado, mas também eu sei que Jesus me alcançou e derramou sua graça na minha vida, e creio que na sua vida também, né? E aqui nós podemos aprender que o enfoque da vida cristã é a esperança, porque Jesus veio nos trazer esperança para que a gente tenha uma vida com essa virtude. E uma das virtudes principais que nós temos nas Sagradas Escrituras, além da fé e do amor, é a esperança, na qual todo cristão deve viver com esse enfoque em sua jornada, em sua vida. E o nosso próprio Deus que nos habilita a ter esperança. E Ele também nos habilita e nos instrui para que possamos nos alegrar nessa virtude, na virtude da esperança, tá bom? Então, outra coisa que nós podemos perceber nesse texto é que nós precisamos, por sermos pessoas quebradas, caídas, passar por inúmeras provações, inúmeras tribulações nessa vida, né? E por passarmos por tribulações, elas geram em nós paciência. Se tem uma coisa que gera em nós paciência, são provações, são tribulações, são desconfortos, né, que a vida traz para nós, não só a vida em si, mas o dono da vida traz, porque nós sabemos que por trás de tudo que acontece conosco, nós temos um gerenciador do tempo diante de nós, nós temos um gerenciador da nossa vida, porque nem a nossa vida é nossa, né? Filosoficamente falando, teologicamente, no pensamento cristão filosófico, nós não podemos nem afirmar que a vida é nossa, né? Porque a vida pertence a Deus. Então, essa ideia é muito clara no pensamento cristão, né? Então, nós somos alguém habilitados também para termos um relacionamento real com Deus através da vida de oração. Por isso, o apóstolo Paulo dedica-se a falar que é extremamente importante nós sermos perseverantes na oração. Porque orar a Deus, ter um relacionamento com Deus, é contrário à nossa natureza pecaminosa. Por isso que é tão importante a gente perseverar nisso, né? Perseverar na oração, porque a gente está rompendo com o padrão mundano, rompendo com o padrão desse século, como é dito até nos versículos anteriores, né? Nos primeiros versículos desse capítulo, onde o apóstolo Paulo fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, por compaixão de Deus, que não vos conformeis com esse século, né? Mas que a gente possa... Deixa eu ler certinho o texto aqui, que eu não estou lembrando, ó. Fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele conclui: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos romper com os padrões
que o mundo coloca diante de nós. E a gente rompe com isso quando a gente é perseverante na vida de oração, quando a gente é paciente na tribulação e quando a gente se alegra na perseverança. E o Senhor é o nosso Deus que gerencia tudo isso para nós. Ele manda as coisas de acordo com o que Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Ele organiza toda a ética cristã que vai sendo desenvolvida no nosso coração, a santidade que é algo que é derramado por Deus de maneira progressiva através do trabalhar e do agir do Santo Espírito de Deus nas nossas vidas. E é Deus que gerencia todas essas coisas. Por isso nós podemos com tranquilidade descansar em tudo isso. E eu não poderia deixar de terminar a falar lembrando o que Deus fez por nós e o que Ele quer que a gente faça, então, diante disso que nós aprendemos hoje. Ele é aquele Deus, o nosso único Deus, aquele que nos deu esperança, aquele que alegra o nosso coração. Então, aquele que afirma que a nossa vida não é uma tragédia, mas que o desfecho final da nossa vida é plena felicidade, é plena alegria, alegria que nós já experimentamos aqui por causa da esperança que Ele já nos deu, por causa do seu Filho Jesus. E Deus nos capacita em todos esses processos, né, que Ele mesmo decretou na eternidade. Então ele gerencia tudo isso para nós. E por último, meus irmãos, o Senhor quer que a gente se alegre nele. O Senhor quer que a gente então viva em esperança. O Senhor Ele quer que a gente seja cada dia mais pacientes e que Ele quer que a gente tenha relacionamento com Ele através da oração. Que a gente possa ser perseverante na vida de oração. Amém? Que Deus assim possa te abençoar e que você tenha um excelente dia com o Senhor.